Enquanto eu me lascava pra poder pagar a minha conta de luz, a minha cunhada invadia a minha casa. Além de lavar roupa na minha casa, a bonita ainda passava a roupa com o ar ligado. Eu já estava casada há 4 anos. Em todo esse tempo, a gente morou de aluguel. Juntamos dinheiro pra então comprar nossa tão sonhada casa. Só que o meu marido cismou que queria comprar uma casa que ficasse de frente com a casa da irmã dele. E essa ideia ninguém conseguia tirar da cabeça dele. Ainda mais depois que a mãe dele amou essa ideia. Enfim, eu me cansei de estar brigando com ele e a gente acabou comprando essa casa. Mas só quem já morou próximo de parente sabe o tormento que é. Morando de frente com a minha cunhada, dava pra saber de tudo que acontecia na casa dela. Porque ela era muito escandalosa. Ela vivia brigando com o marido dela por causa do valor da conta de luz. Essa minha cunhada tem 2 filhas adolescentes, uma de 13 e uma de 11 anos, que demora mais de 1 hora tomando banho. A minha cunhada não trabalha porque o marido dela não permite. Diz que a função dela é cuidar da casa. Na verdade, ela é uma empregada dele. Ele é aquele tipo de homem sem noção, que gosta de ter a casa impecável. Enfim, como estava fazendo muito calor, o meu marido decidiu instalar um ar no nosso quarto. Só que como a gente trabalhava o dia todo, o meu marido deixou a chave da nossa casa com a irmã dele. E assim, ela ficou responsável de receber a pessoa que ia instalar o ar na nossa casa. Até aí tudo bem. Depois que esse ar foi instalado, ela me devolveu a chave da minha casa. Só que começou a acontecer algumas coisas estranhas na minha casa. Começando pelo meu shampoo, que acabou assim do nada, sendo que só eu usava. Eu comentei isso com meu marido, e na hora ele me falou que era eu que não sabia usar, e tava usando demais. Mas não era normal, o meu shampoo tá acabando daquele jeito. Eu decidi então guardar o meu shampoo em um armário que tinha chave, e só eu ia ficar com essa chave. Dividia todas as contas de casa com o meu marido. Ele pagava a casa, e eu fiquei responsável de pagar a conta de luz e a conta de água. E a conta do mercado, a gente dividia. É que eu comecei a perceber que a conta de luz todo mês estava vindo mais cara. Quando eu contei isso ao meu marido, ele já logo foi dizendo que era eu que não sabia usar as coisas, que era eu que usava demais o secador, que era eu que tava gastando demais. Falei pra ele que talvez esse valor tava vindo alto, é porque ele fazia questão de sempre estar dormindo com o ar ligado. Me veio com aquela que o ar não gastava tanto assim como eu gastava. Na verdade, eu já tava tomando um ranço desse homem. E a conta de luz só subindo. Eu chamei uma pessoa pra dar uma olhada pra ver se tinha alguma coisa de errada. E essa pessoa não achou absolutamente nada. Meu marido sempre me culpando, dizendo que era eu que não sabia usar nada. Que o meu marido fez questão de comentar isso com a família dele. Que eu não sabia usar as coisas da minha casa e tava vindo um absurdo de conta de luz. Sabe o que é mais estranho? A minha cunhada não abriu a boca pra comentar nada, sendo que ela sempre era a primeira a comentar que a conta de luz tava vindo muito alta. Até que um belo dia, eu passei muito mal no meu trabalho e me mandaram pra casa. Naquele dia, tava muito quente. Tava um sol de rachar. Eu cheguei em casa, era por volta de umas 3 horas da tarde. Tudo fechado, mas tinha sinais que tinha alguém ali em casa, porque a TV do meu quarto tava ligada. Com medo, eu fui até o meu quarto e me deparei com aquela cena maravilhosa. A minha cunhada passando roupa, uma pilha de roupa com o ar ligado. Naquele dia, tava um calor insuportável, tava batendo uns 35. Eu voltei pra casa de ônibus, passando mal de tanto calor. Eu cheguei no meu quarto, tava gelado até. Perguntei a ela o que ela tava fazendo ali em casa. E ela me respondeu, o meu irmão deixou eu passar roupa aqui, porque ele sabe que eu passo roupa toda semana e como tá muito calor, ele me deixou usar o ar. Mas era muita cara de pau. Eu me lascando, trabalhando pra poder pagar as minhas contas e a bonita fazendo isso. Ah, mas eu peguei essa bonita de jeito. Eu dei uma bela de uma pisa nela. Ainda bem que o quarto tava bem fresquinho, porque nem fadiga me deu. Eu já deixei um aviso, que era bom ela me devolver meu dinheiro. Botei ela pra correr, com a certeza que ali em casa, ela não voltava mais. Até aquele momento eu sabia que tinha alguma coisa de errado acontecendo ali. Mas eu não sabia o quê, porque sim, ela fazia questão de deixar tudo do jeito que eu deixei. Eu tava só o suco do ódio com essa mulher. Eu liguei pro meu marido pra saber se era verdade o que ela tinha me falado. E não, ele não sabia, mas ficou revoltado com o que eu fiz com a irmãzinha dele. Dizendo ele que não precisava de tudo aquilo, que eu era uma mesquinha, que tinha armado essa maior confusão por nada. E o que tinha a irmã dele usar o ar que ele comprou. Porque segundo ele, a casa era dele. Ele ficou do lado dela, me colocando como a louca da história. Segundo ele, eu era uma louca, então eu tinha que agir como uma louca. Deixei bem claro pra ele que era bom ele não errar o caminho pra casa da irmã dele, porque caso ele aparecesse aqui em casa, ele ia ver o cão aquela noite. Eu já tava cansada já desse homem. Eu não queria conversa com ele, não. Avisada ele já tava, que se ele batesse ali em casa, ele ia achar. E não é que ele bateu lá em casa, mas não deu nem tempo de eu dar uma riscadinha nele, que ele saiu correndo. Depois disso, eu até pensei em ficar com a casa, mas ser vizinha daquela mulher não dava não. E sim, a safada da minha ex-cunhada e o marido dela me pagaram. Com essa confusão toda, eu fiquei sabendo que o marido dela obrigava ela a gastar as coisas lá de casa pra não gastar na casa deles. Além de passar roupa, usar o ar, usar a TV, ela também lavava roupa e as filhas dela também tomavam banho lá em casa. Porque sim, você já viu uma adolescente tomar banho menos de 1 hora? A resumir, eu me separei daquele embuste, fui viver a minha vida, fiz questão de vender aquela casa e pegar cada centavo que me pertencia. Tô muito bem sozinha, não quero homem dentro de casa pra me dar dor de cabeça não. Ah, e a minha ex-cunhada ainda continua com o marido dela, maravilhoso. Enquanto eu me lascava... A minha mãe biológica me colocou na justiça porque eu dei uma casa pra minha madrasta, né? Dei uma casa pra minha madrasta, ajudo ela e o meu pai, certo? E aí a minha mãe, ela quis, né? Sempre quis que eu desse alguma coisa pra ela e eu nunca dei. Por quê? Porque ela nunca me deu o que era obrigação dela, né? Como mãe, pelo menos ali, a presença dela na minha vida, ela, o amor dela, enfim, ela nunca fez questão de mim por conta, né, de uma atitude do meu pai que, eu não vou ser hipócrita, né? Eu sei que meu pai foi muito errado, mas eu na época não tinha nada a ver. O que aconteceu? Eu sou julgada, antes de mais nada, porque eu ajudo muito a minha madrasta e não ajudo a minha mãe biológica. As pessoas dizem que se eu fosse outra, não era pra me ter nenhum tipo de diálogo com essa minha madrasta, porque a minha madrasta foi, né, a destruição da nossa família. Que o meu pai trocou a minha mãe pela minha madrasta, entendeu? E as pessoas, né, sempre comentam por conta disso. Mas, o que acontece, gente?
Meu pai, ele se relacionou com a minha madrasta e minha mãe ainda estava com meu pai. Ok. Só que quando meu pai se relacionou com a minha madrasta, a minha mãe já tinha abrido mão do casamento dela. Tanto é que a minha mãe, ela saía pras festas com amigas, ela traía o meu pai, entendeu? Ela não fazia nada escondido. E aí meu pai, ele sempre foi um homem muito calmo, muito cabeça, né? Mas ninguém tem um sangue de barata. E até que chegou um dia que meu pai teve a oportunidade de conhecer essa minha madrasta. Mas tudo isso porque a minha própria mãe abriu mão ali da família dela, entendeu? E aí, como meu pai conheceu a minha madrasta, ele começou a ter um relacionamento com ela, entendeu? Tanto é que essa minha mãe nunca descobriu esse relacionamento. Por quê? Porque a minha mãe não tinha interesse no meu pai mais. Ela estava com meu pai simplesmente porque o meu pai, ele arcava com as despesas de dentro de casa, porque bancava alguns luxos dela, etc, entendeu? Mas ela não tinha interesse, pra ela tanto faz. Ela queria ali que eles mantessem um relacionamento na mesma casa, porém que eles tivessem a liberdade. Meu pai podia ficar com quem ele quisesse e ela com quem quisesse. Tanto é que a família do meu pai, ninguém da família do meu pai gosta da minha mãe. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Então, tipo assim, a minha madrasta foi errada de ter se entrado porque meu pai era casado, mas o relacionamento dele era desse jeito aí. Então, todo mundo aqui no interior onde a gente mora sabe dessa história. Ok. E aí, o que aconteceu? Como meu pai se relacionou com essa minha madrasta, e aí logo saiu de dentro de casa e foi morar com a minha madrasta, o que a minha mãe fez? Simplesmente arrumou minhas coisinhas, né? Porque até então meu pai só foi eu, a única filha deles, foi só eu. Ela simplesmente arrumou minhas coisinhas e falou assim, o quê? Ele foi embora pra morar com aquela mulher, pois agora você vai também. Porque ele só estava aqui dentro de casa porque ele estava, né, pagando minhas contas, fazendo isso e aquilo. Aí eu vou ficar com criança pra poder trabalhar, pra fazer isso e aquilo, me atrapalhar de jeito nenhum. Pois se ele tá casado, ele que vai, entendeu? Tomar de conta de você. E aí me levou, né? Eu tô falando assim porque eu tô tirando mais ou menos o resumo. Porque na época que ela me entregou pro meu pai, eu era uma bebê ainda, eu tinha uns 3 aninhos de idade. Né? Eu era uma bebezinha, então tá. E aí meu pai me aceitou. E desde então a minha única mãe, né, que eu tive ali um carinho, presença, consolo, sabe? Enfim, foi a minha madrasta, tá? Ela sempre me tratou muito bem, sempre cuidou muito bem de mim. Teve outros filhos com meu pai, porém nunca fez diferença, sabe? Lá em casa todo mundo era tratado igual. Enfim, e o tempo foi passando e eu sempre tive ciência de quem era minha mãe biológica e eu fui procurar minha mãe, meu pai, minha madrasta nunca, sabe, me manipularam pra falar que não era pra me conhecer isso e aquilo. Muito pelo contrário, eles queriam, né, que eu tivesse um relacionamento com a minha mãe porque, querendo ou não, como eu sabia que ela era minha mãe biológica, eu sentia falta, eu queria ter convivência com a minha mãe biológica, entendeu? Só que ela sempre se recusou. Da última vez que eu tentei ter um contato com ela, eu tinha 12 anos de idade e ela simplesmente falou assim pra mim, menina, deixa eu te falar, eu sou tua mãe só porque eu te carreguei na barriga e te parei, mas eu não quero vincular algum contigo, eu não gosto de você, entendeu? É a sua aparência me faz lembrar do teu pai, eu não quero papo com você e falou um tantão de coisa. Como eu era criança, né, eu me senti muito triste, magoada, chorei bastante, mas aqui as palavras dela nunca saíram da minha mente. Então eu cresci ali, entendeu? Toda vez que eu lembrava, assim, tentava lembrar dela, eu lembrava do que ela havia falado pra mim, e isso aí me gerava, assim, uma trava, assim, no coração, sabe? Enfim, ela nunca fez questão, beleza. Então, tipo, o meu pai, ele sempre foi muito homem, mesmo assim, na questão de responsabilidade, de fazer de tudo pelos filhos, entendeu? Tanto é que dentro de casa todos nós somos formados, né? Meu pai, ele não é rico, mas ele é um homem, assim, que se tivesse que trabalhar em 10 serviços, ele trabalhava, justamente pra gente ter tudo ali, né, conforme as condições dele. E ele conseguiu, com muita luta, muita garra, formar a gente. Enfim, aí eu cresci, né, estudei, fiz faculdade, me formei, casei, entendeu? Hoje tenho uma estabilidade de vida boa e é mais que minha obrigação recompensar as pessoas que sempre me amaram, sempre cuidaram bem de mim, né? Então é por isso que eu recompenso. Hoje em dia, o meu pai, ele não trabalha mais. Eu aqui dou um salário pro meu pai, dou um salário pra minha madrasta, justamente pra eles ficarem em casa, entendeu? E isso eu faço assim com muita honra no meu coração, com muita gratidão a Deus por poder proporcionar isso pra eles. E aí essa minha mãe biológica, como ela soube disso, né, que eu dou casa, dei carro, dou isso, dou viagem, faço isso, aquilo, que eu tenho isso, tenho aquilo, isso aí meio que, né, causou uma fúria nela, porque, segundo ela, eu tinha que fazer isso por ela, porque ela que me pariu, ela que isso, ela que aquilo, que ela foi a vítima da história toda, que meu pai que trocou ela, que não sei o que e tal. Ela só não trocou o meu pai, porque os caras que ela se relacionava na época, nenhum queriam ela, queriam simplesmente pra usar ela ali, até porque ela gostava de